Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha no turno da noite. Salmista, no Salmo 30, no versículo 5 da parte B, ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria Deus abençoe você. Porque eu acredito nesta palavra, amém? Eu me aproprio desta palavra. Algumas pessoas aqui já passaram uma noite inteira em claro, sim ou não? Preocupados com algo que precisavam resolver no dia seguinte. Outras ansiosas com medo da morte. Uns na expectativa de algo ruim acontecer, ficaram em vigília permanente, sentindo-se sozinhos, desamparados, com medo, preocupados, ansiosos com o que poderia acontecer. Para o seu irmão, diga assim para ele: a noite é quando os nossos maiores medos nos visitam. Eita, é a noite, irmão. Porque durante o dia nós estamos cercados de pessoas. Nós podemos falar com um, desabafar com o outro, e parece que estamos bem. Mas quando a noite vem, que nós estamos sozinhos no nosso leito, as lágrimas rolam. Quem aqui já chorou de noite? Uau! Nós já temos lágrimas, seja ela de felicidade, ou seja ela de tristeza, seja ela de preocupação, seja ela de medo, mas todos nós já choramos à noite. Quando a noite chega, muitas vezes somos açoitados por pensamentos de morte, por pensamentos de derrota, e nos debruçamos sobre problemas que enfrentamos no dia a dia. Quem já passou por isso aqui? Se debruçar sobre aquele problema que você enfrentou no dia a dia, não se resolveu, ficou para o outro dia, e agora? E agora? O que fazer? E agora? Jesus amado, acho que todos nós já passamos por isso. Todos nós já enfrentamos noites frias. Todos nós já passamos calafrios. Quem aqui já pediu oração à noite? Danilo, Alex, Orson, Manacate, Lindomar, Bebel. Mas quem já pediu oração à noite? Getúlio, Ana Fátima, Pastor Elizabeth, Natan, Priscila. Eita. Já teve de noite, Clemilda, já teve de noite e falou assim: não, preciso de oração, pode orar por mim? Eita Jesus! Todavia, hoje eu tenho uma boa notícia para vocês. Nosso Deus trabalha no turno da noite. Enquanto ninguém percebe, Ele está lá trabalhando. E hoje Ele está de plantão. Aleluia! Diga para o seu irmão: nosso Deus hoje está de plantão. Aleluia! E nosso Deus está de plantão essa noite. Amém, igreja? Quem crê nisso, deu glória a Deus. Aleluia, igreja. Nosso Deus, eu não acredito que o meu Deus está de plantão nessa noite. Quando o sol se põe, vocês voltam para casa, entram no seu quarto, deitam na sua cama, põem a sua cabeça no travesseiro e vocês podem dormir em paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo: aquele que te guarda não dorme. Está entendendo, igreja? Aquele que te guarda não dorme.
Senhor está te protegendo. O salmista Davi, ele é tremendo. Davi era um homem inspirado por Deus, irmão. Ele dizia que o Senhor esquadrinhava o sono dele. Olha só. De noite o Senhor esquadrinhava o assentar e o deitar no filho dele e o levantar. Que coisa extraordinária. Anota aí o que eu quero falar para vocês. Quando vocês ficam ansiosos, tentando controlar todas as coisas, o Senhor fica assim, parado. Mas quando vocês dormem e descansam, o Senhor trabalha por vocês. Porque se você está trabalhando, não tem por que o Senhor trabalhar. Ele vai descansar, irmão. Agora, se você descansa nele, ele começa a trabalhar por você. Amém, irmão? E a gente precisa entender isso. Tem hora, irmão, que a gente não deixa Deus trabalhar. Fala assim, irmão, para com isso. Deus quer agir, Deus quer operar, e a gente não deixa Deus trabalhar, irmão. A gente acha que consegue resolver tudo, que consegue fazer tudo, que consegue dar jeito em tudo. Enquanto isso, Deus cruza os seus braços. Porque você é um cara. Você faz, você acontece. Você é um cara. Para que Deus vai trabalhar? Então, falando para você ficar de preguiçoso na rede, não, vai não. Vai pegar, você é bom, o pastor vai ver. O senhor, pastor falou, vamos trabalhar, não quer Deus trabalha com nós, né? Então, vamos ficar tranquilo. Não é assim que a banda toca, não. Estou falando que quando é hora de Deus trabalhar, você quer fazer. Quando é hora de você fazer, você quer descansar. É isso que o pastor está falando. Então, aqui, em primeiro lugar, eu quero te ensinar uma lição dentro que Deus trabalha no turno da noite. Por que, pastor? Em primeiro lugar, porque à noite vem a justificação. Diga para o irmão, à noite vem a justificação. Eu não sei se vocês conhecem a passagem de Gênesis capítulo 14, quando nós vemos que Abraão teve uma grande vitória. Que vitória foi essa, pastor? Ele e seus 318 homens, quem já ouviu falar disso aí? A Universal fala muito sobre isso, né, irmão? Os 300, aí manda os irmãos de lá e queimar o negócio na fogueira lá, os 300 de Abraão. Eles gostam de fazer esse propósito, 318 de Abraão. Bem, eles haviam vencido os exércitos de 4 reis. E aquilo havia sido sensacional. Na volta da batalha, Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e celebrou a primeira Santa Ceia. O que Melquisedeque fez com Abraão quando ele veio da batalha que venceu os 4 reis? Ofereceu a ele o quê? Pão e vinho. Ali foi celebrada a primeira Santa Ceia. Ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo. E Abraão, cheio de gratidão, o que Abraão fez? Entregou-lhe o dízimo de tudo. De tudo que ele havia ganho na batalha dos 4 reis, ele chegou a Melquisedeque e falou: está aqui o dízimo de tudo. Ali foi instituído o dízimo do Senhor. Ninguém pediu, não tinha lei, não tinha nada. Abraão, inspirado no seu coração, decidiu dar os 10% a Deus de tudo que ele havia recebido naquela época. Então Abraão estava como um crente em fim de conferência. Irmão, sabe como é que é um crente em fim de conferência? Quem já foi para a conferência aqui? O camarada vai para a conferência, escuta a palavra, fala aí, Deus, como é que sai de lá? Igual um foguete, igual uma dinamite, cheio de alegria, saltando, cheio de fé. Aí depois é problema dele. Mas enquanto ele está na conferência, quando termina a conferência, ele está animadão. Ele está cheio, eu pelo menos chego aqui igual uma bomba atômica. Quando eu venho das conferências, meu irmão, eu chego aqui cheio, vitaminado. Abraão estava assim, igual o crente no final de conferência. Todavia, quando chega no capítulo 15, o Senhor vem ter com Abraão e diz o seguinte para Abraão: presta atenção, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Amém.
bem assim, não. Mas eu vou junto com os irmãos. Amém, amém, amém. Há duas coisas em que precisamos atentar aqui. A primeira é que Abraão estava com medo. Porque se Abraão não tivesse com medo, Deus não teria dito para ele: não temas. Como é que pode? O cara acabou de ganhar uma batalha contra 4 reis, se apresenta diante de Melquisedeque, entrega o dízimo de tudo, e agora Deus se apresenta para ele no capítulo 20 e fala para esse Abraão: não temas. O Senhor só lhe diz não temas quando vocês estão sentindo o quê? Medo. Mas por que Abraão estaria com medo depois de uma vitória tão grande? Abraão havia derrotado os 4 reis. Abraão talvez estivesse na cabecinha dele pensando o seguinte: olha, esses generais, eu acho que eles estão se organizando para me contra-atacar. E é nesse momento que o Senhor aparece a Abraão numa visão e diz para ele: Abraão, não temas. Mas como é que foi a visão que Deus apareceu para Abraão? Deus aparece numa visão de um escudo. Não um escudo do tipo do Capitão América, não. Aqui não é história de quadrinho, não. Aqui é real. Mas um escudo que protege todo o corpo. E se aparece para Abraão como um escudo. E Abraão fica por trás desse escudo protegido. Abraão, certamente, queridos, estava angustiado, sem conseguir dormir, mas o Senhor lhe dá uma visão de um escudo guardando Abraão. Então Abraão agora ele se sente mais tranquilo. Hoje nós somos filhos de Abraão, amém? E podemos desfrutar da mesma proteção que Abraão, sim ou não? A promessa de proteção para Abraão também é nossa, amém, querido? À noite, quando vocês estiverem sob um ataque, sem conseguir dormir e sentindo-se amedrontados, saiba que o Senhor é um escudo para protegê-lo. Receba um cântico durante a noite. Já diz que o Senhor nos dá cântico de vitória durante a noite. É quando você está à noite, não sei por que eu falei com Isabel, quando eu estava enfrentando, estou passando alguma coisa, a única coisa que me resta é orar. Eu oro a madrugada inteira. Quando eu estou com dor de cabeça, dor no corpo, estou em algum lugar, passo a noite orando. Eu me mexo para um lado, eu estou orando, eu me mexo para o outro, estou orando. Eu não paro de orar, porque não resta outra coisa para eu fazer, a não ser orar. E eu não me canso não, irmão. Eu continuo dando braço de vitória. Eu vou com o Josué marchando na terra, pegando braço de vitória, eu sou conquistador. Até a dor passar e eu dormir. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Pastor, o senhor falou que Jó disse que o Senhor me dá coisa. Jó 35:10, fala para mim. Mas ninguém diz onde está Deus que me fez. Que faz o quê? Que inspira canções de louvor quando? É durante a noite, na noite mais fria, na noite mais tenebrosa, que os louvores surgem no seu coração. Se a pastora Aline estivesse aqui, ela dá um testemunho do Natan, que ela ficava cantando louvor a noite inteira. Aleluia. Qual é o louvor que ela cantava? Não se lembra. Não pagou o preço, né? Mas a mãe pagou. Na palavra de Deus, a noite é um símbolo de quê? De lutas. É um símbolo de quê? De provações. É um símbolo de tristeza. Olha o salmista. Ele fala no Salmo 77, versículo 2 ao 3. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu quando? De noite. E não cessava. A minha alma recusava-se ser o quê? Consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito se esclarecia, sei lá. Sustentaste-me os meus olhos acordados, para dizer que Deus me deixava dormir. Estou tão perturbado que não posso falar. É quando aquela, sabe, quando tua fé está indo embora, e você quer murmurar contra Deus, eu falo, meu irmão, ficar calado.
E quando a gente está numa situação difícil, irmão, se você abrir a boca, você fala besteira. E ele falou: estou tão perturbado que não posso falar. Ele falou: se eu abrir a boca aqui, eu vou chamar Deus, vou brigar com Deus, vou lutar com Deus, vou falar tanta besteira. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos, quando? De noite. Chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito espalhou. Quando o Espírito de Deus espalhou o Espírito dele? Quando ele lembrou do cântico e quando ele meditou no seu coração. Aí o Senhor espalhou, ele deu um refrigério do salmista, amém? Mas a noite não é só um símbolo, ela mesma pode ser muito angustiante e insônia. Quem aqui já teve insônia? Acho que quase a igreja inteira, meu Deus, Jesus. Acho que todo mundo já conseguiu, já teve uma insônia, já soube o que é uma insônia, né? Mais adiante, o Senhor ele conduz Abraão para o outro lado de fora, para ele contar o quê? As estrelas do céu. Se é a estrela do céu, é porque está à noite. E nesse momento, nós ficamos sabendo que era noite. Só porque Deus falou: vê se tu pode contar as estrelas do céu. Ele estava passando um momento difícil. Olha, meu irmão, diga assim: nosso maior desafio são durante a noite. Eita Jesus, é verdade, não é, irmão? Nosso maior desafio é durante a noite, irmão. Pode ter certeza, as noites costumam ser severas. Nós sofremos com insônia. É um momento em que sentimos mais depressão e medo. É um momento em que a pessoa se sente mais melancólica. É um momento em que a pessoa se sente mais sozinha. Está com o companheiro do lado da cama, mas a pessoa se sente sozinha. Verdade. Não é verdade, irmão? É verdade. Então, quando estamos doentes, irmão, é um momento em que a febre, a dor, ela parece lancinante em nós. Mas o que é isso? É uma coisa que te aflige, é uma coisa que te atormenta. Mas a palavra diz que através daquela experiência, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por... Vocês podem ver na oração do pastor Roberto, o que ele fala para vocês? Senhor, segundo a fé dos teus filhos, lhe seja imputado por justiça o que desejou o seu... Eu quando oro por vocês, eu oro baseado numa palavra. Eu estou falando assim, ó, como Abraão creu e foi imputado a ele por justiça, assim como teus filhos estão crendo, também que seja imputado por justiça. É isso que eu estou falando para Deus quando eu oro por vocês. Então não depende de mim, depende de vocês. Depende da fé de vocês. Eu não tenho problema nenhum em orar e botar a mão sobre a tua vida. Eu tenho fé. Agora não basta somente eu ter fé, você também precisa. E naquele momento ali, Deus imputa a Abraão por justiça, porque ele creu. Bota para mim Gênesis capítulo 15, versículo número 6. Isso. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso. O que o texto está dizendo? Logo Abraão foi o quê? Justificado. Quando? À noite. Está entendendo? A nossa primeira lição é que o quê? À noite nós somos justificados. O primeiro tema que eu dei para vocês, anota aí. No meio da noite, cercado por pensamento de angústia e de medo, Abraão creu na palavra do Senhor e por isso ele foi justificado. Eu disse que ele estava cercado por quê? Angústia e medo. Eu não sei o que vocês têm enfrentado à noite. Eu não sei o que vocês têm passado, mas se vocês creem na palavra como Abraão creu, vocês já estão justificados em nome de Jesus. Amém? Ele foi justificado pelo quê? Pela fé. Crença, ele creu. Crença é fé. Pela fé, Abraão foi justificado durante a noite.
Foi no momento sombrio de uma noite escura que ele creu no Senhor e por isso ele foi justificado. Eu declaro em nome de Jesus que nas suas noites mais escuras o Senhor lhe aparecerá como escudo e proteção, e no meio de toda acusação o Senhor sairá em sua defesa. Eu declaro que todos os dias os seus medos se dissiparão quando o Senhor justificar você no meio da noite. No meio da noite ele vai te justificar, igreja. Toma posse. Toma posse dessa palavra. Em segundo lugar, anota aí, por favor. À noite vem o livramento. Fala para o seu irmão. À noite vem o livramento. Amém. A primeira lição foi o quê? À noite vem a justificação. Ah, garota, tá ligada. A palavra de Deus nos conta que Daniel, quem foi Daniel? Um dos moços do Senhor, passou por uma noite escura. Foi uma longa noite de Daniel. E detalhe, Daniel não estava sozinho, ele estava acompanhado. Acompanhado por quem? Por quem? Por leões. Quem já passou a noite com leões aí? Eu já passei. Mas não foi o leão do Senhor, não. Era uma casta de demônio tentando uma batalha ferrenha de madrugada. Foi Jesus amado. Chapa quente, dá bravo. E demônio tem medo de vento, não, irmão. Tem que ter autoridade. Um bravo a gente dá que vem muito perto da gente com barco, você tem que gritar com isso aí. Mas tem que ter autoridade, irmão. Senão o demônio se apodera com você, filho. Quem já passou noite com o leão? Ninguém. Ninguém não vou dar nada. Vira essa boca para lá, pastor. É nas batalhas que vem as vitórias, irmão. Sem batalha não tem vitória. Sem leões, irmão, não tem vitória. Sem fornalha não tem vitória. Sem deserto não tem vitória. Glória a Deus. De maneira simbólica, todos nós já enfrentamos leões durante a noite. Já, pastor? Não sabia. Não sabia. Todos nós já enfrentamos. Quem é que já enfrentou uma enfermidade? Quem é que já enfrentou uma crise conjugal? Oh, rapaz! Eita, agora eu gostei. Achava que andou, rapaz. Uma falência financeira. Ou até uma guerra espiritual, como o pastor falou. Eita, guerra espiritual foi pouco, né? Só doisinho. Diga assim comigo, todos nós já dormimos com leões de alguma maneira. Amém? Todos nós. Bonita, né? Olha lá como é que ele estava. Cercado de leões, mas uma tranquilidade. O leão se aproximando de Daniel, ele nem aí. Tranquilo. Como vocês se sentem quando os leões estão perto de vocês? Por que Daniel estava tão tranquilo assim? Porque ele tinha um Senhor ao seu lado, amém? Porque Daniel acreditava no Deus que ele servia. Porque se ele acreditasse no Deus que ele servia, quando Nabucodonosor dá a ordem, ele teria se rendido, mas ele continuou orando. Amém. Verdade. Se
Vocês conhecem a história de Daniel? Quem conhece a história de Daniel aí? Quer ver? Tem gente que não conhece, né? Ele tinha grande favor por parte do rei, o rei Dario, sim ou não? E ele se destacava entre todos os oficiais do rei, que pensava em estabelecê-lo como primeiro-ministro sobre todo o império. E por conta disso, perseguiram Daniel. Então, esse camarada aí não pode assumir, não. A pessoa que como ministro aqui na frente vai botar a gente para orar de manhã, de tarde, de noite. Não pode, não. Ou lá inventaram algo, mandaram o rei criar um decreto. O rei não estava sabendo que era contra Daniel, o amado dele. Ele gostava. O rei, embora fosse lá do partido dos outros lá, mas ele gostava de Daniel, ele amava Daniel. Ele não queria, mas os caras clamaram de uma tal maneira que o rei, depois que ele botava o anel dele, selava, ninguém podia revogar. Essa era a lei dos medos e dos persas. Então, a lei dos medos e persas, depois de sancionada pelo rei, ela não podia ser revogada, não podia se tornar atrás. A lei dos medos e persas não podia ser alterada. Em hipótese alguma, nenhuma vírgula poderia ser removida daquilo ali. E a ordem foi dada que quem se encontrasse orando tinha que fazer o quê? Lançá-lo na cova dos leões. Assim não teve outra alternativa a não ser ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A minha pergunta é: e por que Daniel foi livrado no meio da noite? Assim como Abraão, Daniel venceu na noite, uma noite escura, unicamente porque Daniel creu no Senhor. Amém? Assim como Abraão creu no Senhor, Daniel também creu. Olha para mim Daniel capítulo 6, versículo 23, diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque o quê? Alô, porque o quê? Creia no seu Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Está vendo, irmão? Devemos ter medo quando vamos na cova dos leões? Quando passamos por noites traiçoeiras, devemos ter medo? Quando entramos na fornalha, devemos ter medo? Quando você estiver passando pela noite escura e não conseguir compreender o que está acontecendo, simplesmente creia. No meio dos leões, sob ameaça de morte, sofrendo acusações, o livramento do Senhor virá sobre a sua vida. Mesmo que você esteja cercado de leões famintos, ainda assim o Senhor não permitirá que ele lhe cause dano. Enquanto você descansa à noite, o Senhor lhe dá livramento de morte. Enquanto você descansa à noite, Deus está trabalhando em teu favor. Sabe por quê? Deus trabalha no turno da noite. Trabalha ou não trabalha, irmão? Eita! Escuta isso aqui, por favor. Essa doença não vai lhe matar. Essa ameaça não vai se concretizar. Essa sentença de fracasso não vai se cumprir na sua vida. Porque o Senhor é por vocês. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é por vocês. Presta atenção, irmão. No meio das dificuldades, vá para a cama e durma em paz. Porque Deus trabalha no turno da noite. Glória a Deus. Eu não dúvida nenhuma disso, presbítero Alex. Vá dormir. Diga para o seu irmão, vá dormir. Para deita, descansa. O Senhor está trabalhando em teu favor, querido. Presta atenção. Quer queremos ou não, todos nós, em algum momento, vamos passar por noites sombrias e escuras. Enquanto estiver
estivermos aqui, estaremos sujeitos a isso. Mas a promessa do Senhor em Apocalipse é que chegará um dia em que não haverá mais noite. Mas nesse tempo da noite, de noite sombria, o Senhor ensinará o seu coração. Mas naquele dia, diz o livro de Apocalipse, não haverá mais noite. O Senhor será a nossa luz. É escrito lá: o Senhor será a nossa luz. Não vamos mais precisar de vela, não vamos mais precisar de energia elétrica, de placa solar. O Senhor será a sua luz. Olha o que o salmista diz no Salmo 16, versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até o quê? O meu coração. Eu acabei de falar que o Senhor vai ensinar vocês quando? À noite. Eu falo e provo. Olha, o pastor está enchendo isso. Está querendo motivar o coração. Não precisa te motivar, não. A palavra te ensina. Amém? Escuta isso aqui. Talvez você esteja passando por um tempo de lutas, por um tempo de lágrimas. A depressão tem saltado o seu coração e você não consegue entender o que está acontecendo. Este é um tempo de noite sombria, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas o Senhor vai assim: descanse. Deus trabalha no turno da noite. Aleluia. Descansa! Deus trabalha no turno da noite. Amém? Terceiro lugar, nota aí, querido. À noite vem a provisão. Diga para o seu irmão: à noite vem a provisão. Oh, glória. Quem gosta de provisão aí, amém? Então fala assim: vem logo noite, vem logo, vem logo. Porque se a provisão vem à noite, irmão, eu quero que ela chegue. Amém, irmão? Tem irmão que não quer a noite aí, não, irmão, só tem um dia. Olha, que isso. De noite e de dia a provisão vem para mim de qualquer jeito. Aleluia. Mas se a provisão vem à noite, que vem à noite, irmão. Não é bom a gente receber uma notícia assim, ó: quando chegar de noite, o pagamento vai estar na sua conta. É uma festa, é uma alegria. Não recebeu ainda? Fica fria, minha irmã. Depois dessa noite, você vai receber. Aleluia. Eu não disse quando, né, irmão? Eu disse depois dessa noite. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, até irmã. A maior parte dos salmos que foi escrito por quem? Davi. Obrigado, tia Ruth. Mas o Salmo 127 foi escrito por quem? Salomão. Salomão é o cara da sabedoria, irmão. Salomão, e veja que revelação poderosa Salomão nos dá. Salmo 127, versículo 2, olha o que ele diz: inútil vos será levantar de madrugada. Madrugada é o quê? Noite. Repousa à tarde, comer um pão que penosamente grandeaste, aos seus amados ele dá enquanto? Em si mesmo, queridos, não há nada errado em levantar de madrugada. Sim ou não? Quem que levanta de madrugada? Todo mundo, irmão. Não vai falar que não levanta, não. Uma vez a gente senta aí no banheiro e se levantou. Mas tem gente que gosta de soltar a geladeira, né? Levanta de madrugada só para dar beliscada na geladeira. Se tiver um docinho, então, antes de ir para a cama, passa na geladeira, lembra do doce maracujá, calar o pudim, arranca um pedacinho só para dar um gostinho. Eita! Crislane falou: eita, fala mais dele. Dormir tarde, ou comer um pão grandeando penosamente, não tem nada de errado. Mas pega a visão que eu quero dar para vocês. Mas se vocês estão dormindo tarde, se levantando de madrugada, é porque estão ansiosos,
é porque vocês não conseguem dormir. Então vocês comem um pão de dores e angústias. É isso que o salmista está falando. Porque a pessoa não pode ficar a noite toda, sabe, ansioso, sabe, preocupado, sabe, levanta toda hora porque ela não consegue dormir. Queridos, um pão ganho penosamente é um hebraísmo. Que é, pastor? Hebraísmo, que significa algo cheio de ansiedade, é algo cheio de preocupação. Por isso que você não consegue dormir. Algo está te incomodando. Eu passei por uma noite turbulenta, uns tempo atrás, sem conseguir dormir, porque algo estava me incomodando. E eu sou um homem de oração, oro mesmo, não pensa não, mas eu orava, mas não adiantava. Porque o problema estava ali, consumindo a minha mente. Eu falei, esse troço tem que sair da minha mente. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que agir, é lógico, com o Senhor comigo, eu sozinho não faço nada, para que aquilo ali desapareça. Desapareceu, amém, irmão? Amém? Mas eu também enfrento luta igual você, sou ser humano, irmão. Me aconselharam até tomar um remedinho. Eu não tomo. Ninguém vai tomar remedinho. Se o Senhor me fizer dormir, não vai ser o remedinho para me fazer. Verdade. O salmista está dizendo que é ele que dá o sono aos seus amados. Não quero remédio. Mas é bom, não quero. É bom, não quero. Eu vou ter que dormir. Não tem conversa. Para o irmão do Brasil, o Senhor diz que uma vida vivida assim é inútil. Esta não é a vida que Ele planejou para nós. Está entendendo, irmão? Essa não é a vida que Deus planejou para você. A vida que Deus planejou para você é uma vida de paz. É uma vida em que você deita a sua cabeça no travesseiro e porque Ele é o Senhor da paz. Ele é o Shalom. Ele é a própria paz. Aleluia. Anota aí. Precisamos descansar a nossa alma. Aleluia. E o descanso do Senhor. A promessa do Pai é que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Eu digo para você, irmão, você tem que dormir. Fala para ele, diga para meu pai, você tem que dormir. Se não, eu tenho lá em casa um corrente lá que eu posso emprestar para vocês aí, uma paulada na cabecinha aí, vai dormir rápido, né? Besteira, cabelinho pulando. Vai emprestar? Ela fica até tarde. No Instagram, Facebook, WhatsApp. Algo interessante sobre esse salmo é que ele foi escrito por Salomão. E Salomão, quando nasceu, ele foi chamado por outro nome. Vocês sabiam que o nome de Salomão não era Salomão? Olha para mim, 2 Samuel capítulo 12, versículo 25. Diz assim, ó, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E esse lhe chamou o quê? Lhe chamou o quê? Por amor do Senhor. O nome de Dia significa amado do Senhor. E seu pai era Davi, cujo nome tem a mesma raiz do hebraico, que significa amado. Davi também significa amado, porque tem a mesma raiz do nome Gedias, que é amado do Senhor. É nesse cenário, é necessário um Davi que quer dizer amado para derrubar e vencer um Golias. Mas também é necessário um Gedias, amado do Senhor, para edificar a casa de Deus. Vocês precisam saber que são amados para vencer o inimigo e edificar a casa de Deus. Amém, irmão? Tem amado do Senhor aqui, deu glória a Deus aí, deu aleluia. Agora nós ficamos sabendo que é o
receberam enquanto eles descansavam. Segundo, mas pode também ter o sentido de que Deus trabalha para os seus amados, até mesmo quando eles estão dormindo. E eu prefiro que Deus trabalhe por mim quando eu estou dormindo, amém? Em nome de Jesus. O ponto central, entretanto, é que vocês precisam ter um profundo sentimento de que vocês são amados do Pai. Quando vocês entendem que vocês são amados do Pai, irmão, vocês vão descansar, vocês vão dormir no Senhor, amém? Cuidado, irmão. Dormir no Senhor pode ser partir também. Esqueci de explicar para vocês, todo mundo disse amém, amém. A igreja do Senhor já subindo aí, aleluia. Fortíssimo que eu vou falar para vocês agora. Quando vocês creem e sabem que são amados, irmãos, vocês passam pela noite escura no descanso do Senhor. E enquanto vocês descansam, Ele lhe dará o quê? A provisão. Mas é preciso descansar. Descansa, irmão. Deixa que Deus dê a provisão. Diga assim comigo. O problema da falta de provisão para muitos é a falta de convicção que são amados do Senhor. É isso, irmão. Essa é porque muitas pessoas não conseguem ouvir. Porque não tem esse entendimento que você é amado do Senhor. Querido, nós amamos os nossos filhos, sim ou não? Se nossos filhos, enquanto eles dormem, a gente já trabalha, já está pensando no que a gente vai fazer para poder abençoar eles. Sim ou não? Sim. Por que Deus não faria com a gente? Está entendendo? Então o que eu preciso fazer? Para o seu irmão ligar para ele assim: creia no amor do Pai. Creia no amor do Pai. Fala de novo, fala de novo. Creia no amor do Pai. Creia no amor do Pai, irmão. Ele está preparando algo para você, amém? Ele está vindo com a sua provisão, amém? Creia no amor do Pai. Eita! Você que está me escutando, ele creia no amor do Pai, ele está vindo com a provisão. Recebe aí. Trabalhem, mas não fiquem angustiados. Aprendam a descansar no Senhor. E quando vocês forem para a cama, durmam, porque Deus trabalha no turno da noite. Simplesmente vai para a cama e dorme, porque o Senhor trabalha no turno da noite. Quando vocês creem e sabem que são amados, vocês passam pela noite escura no descanso do Senhor. Em quarto e último lugar, anota aí: à noite vem o próprio Senhor. Diga para o teu irmão: à noite vem o próprio Senhor. Eita Jesus! E aí que o mistério começa. À noite vem o próprio Senhor. Presta atenção aqui. Jesus amado. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele subiu ao monte para orar. Presta atenção. E ali de cima, Jesus, ele viu os seus discípulos lutando. Os discípulos viram Jesus lutando contra as ondas. Jesus viu os discípulos lutando contra as ondas do mar. Porque Jesus estava em cima e ele estava onde? No mar da Galileia. E eles estavam lutando contra as ondas do mar, porque o vento era contrário. Vamos ver, vem aqui comigo. Aí o que o Senhor faz? Ele vai andando sobre as... para fazer o quê? Encontrar os discípulos. Vem comigo. Mateus 14, 22, 27, logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e ia passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era na quarta vigília da noite, que é noite. Pois Jesus teve com ele andando por sobre o mar, e o discípulo, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem o quê? O que Jesus falou para eles? Sou eu. Alô? Sou eu. É muito importante vocês saberem disso aí. O que Jesus falou para os discípulos? Não temais. E o Espírito Santo declara que é o quê? A quarta vigília da noite. Olha,
Ele foi claro, Deus foi claro, disse que o Espírito Santo declarou, fez questão de dizer que era noite. O que acontece à noite? O Senhor ele veio ao nosso encontro. O texto diz que ele foi encontrar os seus discípulos na quarta vigília da noite. E os judeus eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira era das 6 às 9 horas da noite. A segunda das 9 até meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 até às 6 da manhã, certo? Então a quarta vigília é a parte mais escura da noite. Sabe o que isso significa? Isso significa que no momento mais escuro e difícil da situação, o Senhor virá até você. No momento mais escuro, no momento mais difícil, o Senhor virá até você. Mas não apenas isso, Ele virá a vocês de uma maneira que vocês nunca imaginaram. Os discípulos nunca haviam visto o Senhor andar sobre as águas. Mas agora eles estavam vendo, sim ou não? Olha o Senhor, diga para ele, o Senhor fará algo completamente novo e surpreendente em sua vida. Você está entendendo, irmão? O Senhor falar algo surpreendente e completamente novo na vida de vocês. E sem imputado por justiça, né? Os discípulos ficaram muito assustados e vocês também podem ficar assombrados com a forma com que o Senhor lhe dará a vitória. Não será de uma maneira habitual, mas será imprevisível e inexplicável. Amém? Você não sabe como, mas o Senhor vai te tirar dessa situação, amém? Ele vai te honrar e vai te abençoar, amém? E para que vocês se sintam mais segurança, ele dirá o mesmo que ele disse aos seus discípulos. O que Jesus disse para os discípulos? O que ele disse para os discípulos? Eu sou. Ele disse para os discípulos, eu sou. Sou. Sim ou não? Vamos ver o que Moisés fala. Essa afirmação certamente lhe soará familiar. Pois o nome de Deus revelado para Moisés é o quê? Eu sou. Quando falar, não sei como dizer lá para o Egito, porque eu vou perguntar sobre o Senhor, eu vou falar o quê? O que ele diz para Moisés? Diga a eles que eu sou. Quando a quarta vigília da noite chegar na sua vida, o que ele vai dizer? Eu sou. Nos seus dias mais sombrios, ouça a palavra do Senhor, não tenhas medo. Amém. Porque Ele é o grande eu sou. Amém. Talvez vocês tenham recebido um diagnóstico ruim do médico. Talvez tenham sofrido um golpe. E agora nem mesmo consegue dormir à noite. Verdade. Mas o Senhor virá até você e dirá, eu sou o grande. Aleluia. Olha para o Senhor, diga para ele, creia no Senhor. Diga para ele, descanse e durma. Pois enquanto você dorme, Ele lhe dará a vitória. Amém, irmãos? Aleluia. Enquanto você dorme, Ele vai te dar a vitória. Suas noites se tornarão como a de Daniel, deitado com os leões, mas o Senhor está com você. Amém. Não temas, lembre-se de que vocês são amados do Pai. Amém. Aleluia. Quem é amado do Pai? Glória a Deus. Glória a Deus. Por fim, preciso lhe dizer que Deus instituiu uma ordenança tanto para Israel É verdade. quanto para a igreja no Velho Testamento. Deus instituiu uma noite para celebrar. Qual foi a noite? Lá no Velho Testamento, a noite da Páscoa. Foi naquela noite que o anjo da morte passava pelas casas Verdade. que não iriam comer o cordeiro, amém? Verdade.
O anjo passou pela casa que iriam comer o cordeiro, sim ou não? Sim ou não? Agora ninguém vai falar. O anjo da morte iria passar por essa casa, sim ou não? Mas como eles estavam comendo o cordeiro, aí o anjo foi na casa de quem não comia o cordeiro. A ordem de Deus foi para que eles estabelecessem a Páscoa e comessem o quê? O cordeiro. Porque era o sangue do cordeiro que daria livramento para eles. Amém. O sangue ele estava onde? Nos umbrais da porta, e o cordeiro estava onde? Sobre a mesa. Presta atenção aqui no Novo Testamento, o que o Senhor Jesus diz. Olha Paulo, 1 Coríntios 23, 25, 11, 23, 25. Quando foi que aconteceu? Quando foi que aconteceu? Na noite. Na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: pegou o pão que dado por vós, podem ir ser nós aqui. Você mediante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes, memória de mim. Pega a visão. O Senhor Jesus estava atravessando o que? Uma noite escura. E nos disse que devemos partir o pão quando atravessarmos a nossa própria noite escura. Verdade. Foi na noite escura que Jesus partiu o pão. O texto é claro, na noite em que ele foi traído. Foi a noite que ele partiu o pão. Na pior noite de Jesus. Na sua pior noite, parta o pão. Aleluia. Coma o pão. É Jesus. Amém? Amém. Quem é o pão da vida? Jesus. Está entendendo? E Amém. quando você tem o pão, você não está sozinho? Aleluia. Você não está sozinho? Glória a Deus. Eu tenho o pão, amém? Amém. Se você tem, parta e coma. Aleluia. Quando vocês partirem o pão, lembre-se de que vocês são amados do Senhor. Aos seus amados Ele dá enquanto descansam nele. Come o pão. Pastor, vai ficar calado de noite, come o pão. Estou falando comer o pão da vida, Jesus. Aleluia. Não é comer o pão físico, não. Tem gente que Irlândia está pensando no pão que está em casa, porque ela compra 10 pães todo dia, irmão. Guarda para comer de noite o restante. Eu sei, irmão. O Espírito Santo revela. Pensando o quê? Fala que não tem pão lá. Tem pão, não estou falando. Eu declaro que na hora mais escura da sua vida o Senhor virá ao seu encontro. O mesmo Senhor que se manifestou ao seu discípulo no meio da tempestade se manifestará a você no meio das suas tempestades. Ele virá para você e se manifestará como a provisão. Porque Ele é o Jeová Jireh, amém, irmão? Concluindo, queridos, é verdade que muitos problemas, presta atenção aqui, somos nós mesmos que causamos. É verdade, não é, irmão? Tem hora que a gente arruma a casa para se coçar. Vamos falar a verdade. E entramos nele, não é verdade? Mas anota aí, na maioria das vezes, a crise da noite que atravessamos é resultado de ataques do diabo. Nem sempre é culpa nossa. Nem sempre somos nós que arrumamos saco para se coçar. Realmente o inimigo furioso, ele tenta ataques todo momento para te destruir e até mesmo para tirar a sua vida. É forte como eu te dizer. Nós estamos numa guerra espiritual. E essa é uma das razões porque no céu não haverá noite. É porque não haverá mais inimigos. Amém. Porque o inimigo ele gosta de te enfrentar quando? À noite. Então não haverá noite no céu. Se não haverá noite no céu, não haverá mais inimigos. Amém, irmão? Amém. Isso
vai passar e a alegria virá encontrá-lo quando? Pela manhã. Diga para o seu irmão, a alegria virá pela manhã. A promessa é que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você vai ficar por assim, a alegria virá, porque o Senhor trabalha no turno da noite. Diga assim comigo, à noite. É quando os nossos maiores medos nos visitam. Às vezes você está de boa, foi deitado de boa, mas de repente veio um pensamento do nada diabólico. E parece que perdeu a noite de sono. Quem já acordou no meio da madrugada com a seta do inimigo? Quando a noite chega, muitas vezes nós somos aflitados por pensamentos de morte, por pensamentos de derrota, por pensamentos de fracasso, e nos debruçamos sobre os problemas que enfrentamos no dia a dia. Para o irmão, diga para ele assim: não tenha medo da noite escura. Não tenha medo da noite escura. O Senhor trabalha no turno da noite. O Senhor trabalha no turno da noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. Eu vou te dar um ensaio. Do que o pastor ministrou na vida de vocês aqui. Aleluia. Em primeiro lugar, o que a gente aprendeu hoje? A noite vem a Alô? A noite vem a segundo. A noite vem o terceiro lugar, a noite vem a provisão. Em quarto lugar, a noite vem o próprio Senhor. Amém. Amém? Não é esse bicho por os outros. Olha aí. Então nós aprendemos que à noite vem a justificação, à noite vem o livramento, à noite vem a provisão e à noite vem o próprio Senhor. Agora faz uma pergunta para o teu irmão: por que você sente medo à noite? Fala assim para ele: não deveria. Né? Se nós aprendemos tudo isso aqui, irmão, isso aqui é para a gente descansar no Senhor, sim ou não, irmão? Diga assim comigo: a noite escura é tenebrosa, mas o Senhor trabalha no turno da noite. Jesus, irmão. A noite pode ser tenebrosa, irmão, mas se você tiver convicção que Deus trabalha no turno da noite, você vai descansar, amém? Você vai dormir. Olha o Senhor que aparece: não tenha medo da noite escura. Sabe por quê, querida igreja? Hoje eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus trabalha no turno da noite. Amém. E a vitória já é sua, em nome de Jesus! Eita! Até semana que vem! A vitória é sua, em nome de Jesus! Eita, o meu Senhor trabalha no turno da noite, meu irmão.